há 8 anos atrás, eu assisti um vídeo em inglês no YouTube que dizia o seguinte: você deve escrever numa folha de papel as suas metas para os próximos 10 anos. E depois você dilacera isso como você quiser. As metas anuais e etc. E você acredita nisso? Eu acredito porque eu faço isso. E funciona. Então não é algo místico, não é algo que mentalizou, vai acontecer. Não. Mentalizou, pensou recorrentemente naquilo, seus hábitos vão fazer com que ações se transformem em resultados. Essa é a mais pura lei da atração. Só que a lei da atração ela é muito irônica em alguns momentos. É bem engraçada, porque eu já tinha escrevido aquilo há um tempo atrás, há muitos anos, e eu não ficava recorrentemente, como eu acabei de falar, pensando naquilo. Eu já estava vivendo aquilo. Quando você vive aquela coisa, você não pensa recorrentemente naquela coisa. E eu vivi no mundo cinematográfico, conciliando isso ao que eu faço. Seria como um sonho interno, colocando ele em expressão interna para externar isso. Exato. Então, eu não estava pensando exatamente no que eu escrevi naquela folha, que foi o seguinte: um dia eu me tornarei ator de Hollywood e teria uma casa em Malibu, ok? Não só essa, como várias das outras coisas que eu escrevi, eu não ficava ali recorrentemente tirando aquela folha da minha carteira, que eu guardo ela aqui, para ler todos os dias. 5 anos depois, eu li um pedaço daquela carta, 50% concluído. 8 anos depois, eu tirei a carta de novo do bolso, 80% concluído. É como se eu tivesse concluído 10% por ano. Então, uma das últimas coisas que aconteceram foi, graças a todo esse apego que eu tenho com o cinema, e as pessoas que trabalham comigo também, o Eduardo, possuem nesse mundo, conciliando isso ao marketing digital, eu recebi uma proposta de uma produtora americana, que está lá há vários anos, já é cidadã americana, para participar de investimentos e produções cinematográficas, onde eu poderia me colocar como ator. Isso é recente. Fizemos uma reunião pessoal lá em Los Angeles, etc. E negociamos várias coisas interessantes. Então a gente está próximo a ver um Finch ator. Exato. Em Hollywood. Exato. Sentimento disso? Extraordinário, inexplicável. Inexplicável. E o que as pessoas podem esperar disso? Bom, o máximo do Finch, assim como elas já veem o Finch no marketing digital. Coisas novas. Eu não vou entrar nesse mercado para ser mais um. Assim como não entrei no marketing digital para ser mais um. Nem que isso me tire noites de sono. Você será o melhor. O melhor. Essa é a ideia. E se eu não conseguir ser o melhor, eu vou morrer tentando. Onde o Thiago Finch quer chegar? Num lugar onde até eu mesmo não imaginei que chegaria. Então, quando você me pergunta, Finch, você imaginava que teria tudo o que tem hoje? Eu respondo, é óbvio que sim. Claro, para mim a maioria dessas coisas não são surpresa. Eu imaginei isso. Como eu não imaginaria que teria uma Ferrari, uma Lamborghini, uma casa, a aposentadoria dos meus pais? Se isso tivesse chegado antes de eu ter imaginado, eu estaria o quê? Despreparado, perdido. Logo eu teria invertido aquela ordem, o ser para ter. Porém, algumas coisas vêm de forma exponencial. Algumas coisas eu tenho e não imaginei tê-las, por fruto do esforço que eu já tive. Então, em um futuro, eu quero estar em um lugar que possivelmente eu nem imaginei que poderia estar, devido a tanto esforço, planejamento. Porque uma coisa interessante acontece. Propostas que você nem sequer imaginou que poderiam cair sobre os seus pés, por você estar no momento certo, com o preparo certo, caem. E você às vezes dá saltos muito maiores do que aqueles que você tinha planejado ou anotado naquele papelzinho que está na sua carteira. Então eu quero chegar em lugares em que eu possa falar, uau, cara, que demais. Thiago, qual é a filosofia que você segue? A vida é um momento e não há futuro. Faça sempre queimar com a chama mais forte. Essa é a minha filosofia. É por uma vida extraordinária que eu me apegava quando eu comecei a fazer o que eu faço. Com essa vida extraordinária eu sabia que o preço não seria baixo, ela seria cara. Há pessoas que, sim, conseguem, cara, se sentirem extremamente felizes com pequenas coisas, e eu valorizo muito essas pequenas coisas. Eu gosto de tudo que o dinheiro pode comprar e tudo aquilo também que ele não pode comprar. As duas coisas ao mesmo tempo. Nessa vida eu entendi que nós temos abundância extrema para todo mundo. Por isso eu não vou me contentar com pouco. E falando assim sobre o não há futuro,
Eu posso parecer uma pessoa completamente desleixada que pensa só no agora, mas não. Eu sou uma pessoa completamente equilibrada, no sentido de, para ter aquele futuro extraordinário, onde eu possa ter a tranquilidade para pensar no momento, eu preciso trabalhar agora. E é isso que eu fiz. Quando eu estou numa viagem, quando eu estou fazendo algo que eu gosto e que porventura acaba sendo, enfim, toda uma junção do que eu já faço em todos os meus negócios, eu consigo me desconectar em vários pontos. Então eu sei viver aqueles momentos e eu não fico preso a dogmas, paradigmas sobre o que eu penso e quero fazer. Eu vou e faço. Quando você senta numa mesa para conversar com amigos, amigos de verdade, amigos, você já reparou que você não fala de negócios? Você fala sobre coisas passadas. Você fala pouco sobre o futuro, pouco sobre o presente e muito mais sobre o passado. As risadas, as histórias, você já deu. A vida é sobre isso. É porque naqueles momentos passados você viveu completamente o momento. Você tem história para contar. No meu leito de morte, eu quero poder contar com satisfação quão extraordinária foi a minha vida. É por isso que eu tiro, inclusive, fotos magníficas. Para poder olhar aquilo e falar, nossa, olha tudo que eu fiz. Olha o que eu senti no dia em que eu fui para Aspen, que eu patinei no gelo, que eu saltei de uma montanha, que eu pulei de paraquedas, que eu conheci essa garota. Olha o que eu senti no dia que eu almocei nesse restaurante, que eu entrei com a postura confiante, que eu era atraente, que todas as pessoas estavam olhando para mim. Olha o que eu senti no dia que eu dei essa palestra. A vida é sobre isso. Momentos. Você não é um cara que se emociona muito fácil. Não. E o que emociona o Finch? Boa pergunta. Experiências. Literalmente. Pode compartilhar uma? Claro. Eu contei isso uma vez, talvez poucas pessoas saibam, mas eu tive uma experiência de filme, praticamente. Eu vi que a minha vida, num certo momento, era um filme. Todos os detalhes eram detalhes de um filme, de um set de gravação, de um filme do 007, por exemplo. E quando eu estava naquele lugar, no restaurante mais alto do mundo, a Atmosfera, no Burj Khalifa, em Dubai, mais de 150 andares, olhando um pôr do sol entrando sobre o vidro, cobrindo toda a mesa. Diante a mim, uma comissária de bordo, loira, linda. Um drink na mesa, frutas com comidas banhadas a ouro. Eu comecei a pensar, meu Deus, olha onde eu estava 8 anos atrás. Quem era o Finch há 8 anos atrás? Quem acreditava que um dia eu poderia chegar aqui? É uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. E quando eu voltei para o meu hotel, que não era no Burj, eu tinha a visão da janela completa no Burj. Já estava à noite. E eu pensei o seguinte, cara, que experiência foi essa? Olhando lá para cima, lá para aquele andar. E eu pensei, o dia que eu tiver 80 anos e pisar nessas ruas de volta e olhar para cima, aquele prédio, eu vou lembrar que um dia o Finch esteve ali, com aquele cenário de filme, vivendo aquela experiência. Eu chorei como uma criança. A vida é sobre experiências. Isso me emocionou bastante. O que te emociona são histórias. Histórias. Você está construindo a sua. Isso. Falando de história, eu quero uma mensagem do seu coração pro Finch do futuro. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só é realmente vivida olhando-se para o futuro. Continue preenchendo o seu álbum. Aliás, eu falei disso agora com você, né? Há alguns segundos. Eu quero que o Finch continue escrevendo suas metas, continue se superando sempre. Para mim, eu só vou morrer no dia que eu parar de desejar alguma coisa. E até vou mostrar para vocês que aquilo que eu realmente falei é importante. Napoleão Hill disse uma vez que você tem 70 ou 80% de chances a mais de concluir alguma coisa quando você literalmente pega um papel e caneta e escreve aquilo. Não estou falando de Evernote, não estou falando de notinha no seu celular. Estou falando de escrita à mão. Esse aqui é o papel que dá até vergonha de mostrar, mas fica mais autêntico, né? Ele já se despedaçou aqui em vários pedaços. Tenho que emplastificá-lo, ok? Que eu escrevi há 8 anos. Esse era o Finch lá atrás. É uma pessoa que simplesmente falava em voz alta dos seus desejos, ambições, etc. E, enfim, nesse papel eu anotei 85% das minhas metas que até agora já estão concluídas. Então eu quero que o Finch do futuro continue trabalhando isso aqui. Para uma próxima etapa, escrevendo um novo papel. Sentimento de olhar para um papel que foi feito há 8 anos atrás por um menino
Exato. Hoje você, como homem, respeitado nacionalmente, podemos ser ousados em dizer mundialmente, como é olhar para isso? Me dá uma sensação muito forte de aquilo que eu quero eu consigo. Simplesmente isso. Ao olhar para esse papel, não sendo um cara que inclusive tirava notas boas em português, nem em nenhuma matéria na minha sala de aula, eu me pergunto como eu consegui escrever essas palavras com um perfeccionismo tão grande, uma confiança tão grande quanto um escritor. Tem algo aí que você olha e pode compartilhar? Claro. Uma delas, por exemplo, estarei feliz, confiante, focado, determinado, representando inspiração às pessoas. Vou pegar uma outra. Nesse momento, só voltando aqui, era você, um menino, num quarto, escrevendo isso. Isso. Pode colocar foto aí se quiser. Eu tenho a foto desse quarto de gravata. Escreveu. Gravata. Quando você escreve, é emocionado ou na razão? Na razão. Eu não gosto de me iludir. Eu quero criar uma comunidade que se chama Outliers, pessoas fora da média. E até então, só mais um cara desejando alguma coisa, numa sala, numa cadeira de pau. Me vestirei como milionário, falarei como milionário, trabalharei como milionário, aprenderei como milionário. Vou te falar uma outra. Cara, chega a arrepiar. Até a mim. O engraçado é que, como eu te falei, eu não abria isso recorrentemente. Eu abri isso pela primeira vez, pelo que eu me lembro, 5 anos depois de ter escrito. Ficava sempre na carteira. Eu não precisava de ficar abrindo para me recordar daquilo que eu já estava fazendo. E até certo momento eu esqueci completamente das palavras que eu escrevi. Isso é o mais impactante, o que nós chamamos de lei da atração. Eu havia esquecido dessas palavras. E quando eu vi, cara, parece que o que eu escrevi é mágico. A sensação é essa. Eu tive um medo de pensar o seguinte: eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu desejo. Então tem várias outras coisas aqui que eu escrevi e hoje ao ler eu me espanto. 85% já está concluído. Então, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que veem pessoas bem vestidas, bem-sucedidas e que falam com a confiança que eu falo e imaginam, pô, aquele cara não é humilde. Mas muita gente não me conhece, de fato. No nível que eu acabei chegando, eu tenho à mercê as melhores pessoas em determinadas áreas para fazerem o que eu quiserem. E às vezes por gratidão, às vezes por uma troca, às vezes, enfim, elas estão ali dando 110%, porque é o Finch. E eu quis aprender piano, por exemplo. Eu já tinha contatos com professores de piano completamente renomados. Pessoas que topariam sair de onde estavam para me dar uma aula, se hospedar em hotel, sair de São Paulo, sair do Rio Grande do Sul. Mas eu trouxe aqui para poder me ensinar meu professor de infância. Um cara que aos 10 anos de idade, a minha mãe ali, conseguiu pagar, sei lá, seus R$30 para conseguir ter aquele cara me dando uma aula, porque eu tinha interesse por aquilo. Eu tive 2 aulas com ele, não aprendi nada, tá? Eu acabei desistindo naquela época. E eu lembrei dele. Ele é um cara que até então estava ouvindo meu nome, né? Na minha cidade pequena, do que eu acabei concluindo hoje e tal. E ele ficava feliz em saber que um dia me deu aula. Ele ficou mais feliz ainda no dia que eu mandei uma mensagem e disse: "E aí, tudo bem? Lembra de mim? Será que a gente poderia retomar as aulas?" E quando ele chegou aqui, ele me contou que ficou emocionado. Com isso, ele não acreditou. Ele sabia que eu poderia ter aula com qualquer outra pessoa. E ele é um cara realmente bom, excepcional. Então, muita gente não vê esse lado do Finch também na internet. O Finch é humano. Exato. Não existe uma pessoa que não é humana. Não existe. Uma verdade que ninguém sabe. Eu sou o Batman.